Olá, meu povo, aula de número 92, chegou a hora da onça beber água. Ó, é agora, nessa telazinha aqui, que eu estava falando para vocês a respeito da interligação, né, da junção, da mescla desses três assuntos. Pode me deixar pequenininho, por favor, meu amigo Hernani, tá aí, ó. Nós lemos aí no finalzinho da aula passada que é o seguinte: se o argumento, aquelas informações que ele nos deu, que eu preciso tirar uma conclusão, apresentar proposições como todo, algum e nenhum, nós vamos utilizar os conceitos que vamos estudar a partir de agora na parte dos diagramas lógicos. Se o argumento apresentar proposições simples ou compostas, nós podemos utilizar dois caminhos, a parte das estruturas lógicas e a parte da tabela verdade. Duas questões importantes para a gente colocar aqui. Primeiro, existe vida nos diagramas lógicos sem o argumento, tá certo? Existem outras questões que a gente vai trabalhar com diagramas lógicos sem necessariamente ter que trabalhar como argumento, mas os conceitos de diagramas lógicos nós vamos utilizar também quando falar lá na parte do argumento. Perfeito? Então, dentro da questão lá de lógica de argumentação, quando a gente vai falar lá no finalzinho, no nosso último módulo, dessa parte do módulo 5, nós vamos ver que, falando em argumento, e o argumento trabalhando com essas proposições, nós vamos utilizar os conceitos que estamos estudando e iremos estudar a partir de agora dos diagramas lógicos. Vamos resolver outras questões além disso, falando de argumento. Por quê? Porque nem só de argumento vive o diagrama lógico, tá certo? Nós vamos falar de outras coisas. Do mesmo modo, e aí em uma escala bem maior até mesmo que os diagramas lógicos, existe vida nas estruturas lógicas sem o argumento. Nós vamos falar de vários tipos de estruturas lógicas, vários tipos de trabalhos, de questões, de resoluções, em que eu tenho os conceitos das estruturas lógicas que a gente irá trabalhar, certo? Sem ter que necessariamente falar de argumento, tá certo? Tabela verdade a gente não entra nem no caso porque a gente já falou sobre isso, tá certo? A ideia é que em determinado momento lá na lógica de argumentação, esses assuntos se entrelacem para facilitar o nosso estudo e a nossa resolução. Se a gente imaginar na construção do nosso prédio, a gente acabou de ver através dos conceitos iniciais da lógica de primeira ordem o alicerce do nosso prédio. Agora nós estamos conseguindo levantar os primeiros andares com a parte dos diagramas lógicos das estruturas lógicas. Num próximo andar, fazendo-se necessário que aquele primeiro andar de diagramas lógicos e estruturas lógicas esteja montada, nós vamos trabalhar com a parte de lógica de argumentação, falar bem mais quando aparecer esse termo argumento, tá certo? Existe um outro caso, e um caso bem específico, aí vão para os meus amigos que estão se preparando para provas do CESP, que é um critério bem específico das questões do CESP. Tá certo? O CESP tem uma abordagem diferente nas minhas apostilas, né? Quem foi meu aluno presencial em algum curso para o CESP, eu falo da nova cara do CESP. Eu já vou tirar o nova, porque não é nem tanto nova. Foi algo que veio acontecendo a partir de 2012. Em 2013, era insistentemente, em todas as provas, a gente tinha uma questão envolvendo essa forma de resolução de argumento. Para o final de 2013, isso saiu, deixou um pouco em desuso, porém, a gente não pode esquecer do que já foi cobrado e o que foi amplamente cobrado, tá certo? Sobre esse assunto, tá certo? Mas isso é uma coisa bem mais lá para frente. Vamos rolar as malas ainda, que ainda tem muita coisa para a gente falar. Tá certo? Vamos seguir. Vamos seguir. Então, olha só. A partir de agora, e aí a gente vai até utilizar como exemplo, certo? Uma questãozinha para a gente falar um pouco da parte teórica sobre os diagramas lógicos. Vamos ler a questão. Pode me deixar fora da tela, Hernani? Então, olha só. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a conclusão silogística, ou seja, uma conclusão baseada no silogismo, que se pode inferir das seguintes
premissas. Duas premissas. A primeira, que eu vou chamar de uma premissa maior, que é o todo brasileiro é cidadão. Ou seja, ele me dá uma visão geral de todos os brasileiros. Diferentemente de uma premissa menor, que João é brasileiro, que ele dá um exemplo, ele dá um elemento do conjunto brasileiro. Tá certo? Tô pequenininho? Não, então? Pronto. Esse conceito de premissa menor e premissa maior é indiferente para a nossa resolução. É apenas para vocês terem uma ideia de termos que a gente tem. Não vai influir em nada a nossa resolução por ser uma premissa maior, premissa menor. Tem outros livros que falam em outras definições, mas isso particularmente eu, PH, não gosto de trabalhar. Acho que é teorizar demais algo que a gente pode partir para um lado muito mais prático para chegar numa resolução de uma questão, tá? Mas respeito os diversos professores, os diversos livros que apontam premissa maior, premissa média, premissa menor. Eu deixo isso aí, passo, não é a minha metodologia de trabalho, peço desculpa se alguém se identifica também com essa parte, mas particularmente não é a minha metodologia de trabalho e vou mostrar por quê, por um trabalho muito mais prático do que até mesmo teórico, tá certo? Então, olhando para a questão, ele fala em alguns termos que nos lembra lá o argumento. Fala em conclusão e em premissas. Fala em uma conclusão silogística, ou seja, uma conclusão baseada no silogismo. Me dá duas proposições, duas premissas. Primeira, que todo brasileiro é cidadão. Se você concorda ou não concorda, concorda ou sem corda, não... fazer que nem a música. I don't care. Não me interessa se você concorda ou não concorda com isso. Porém, ele cita o termo. Que termo é esse, meu povo? Premissas. Não foi isso não que saiu? Saiu errado. Peraí. Pronto, é você. Premissas. Se ele está falando em premissas, nós vamos entender que duas informações, todo brasileiro é cidadão e João é brasileiro, são verdadeiras. Para chegarmos a uma conclusão. Baseado no silogismo, ele quer saber se essa informação é um silogismo ou em qual dessas conclusões vai chegar a um silogismo ou, pelo que nós temos falado até agora, em qual dessas informações, dessas conclusões, eu terei um argumento válido. Ele me deu duas informações. Ele me deu todo brasileiro é cidadão, João é brasileiro. Isso é verdadeiro pra gente. Verdadeiríssimo. Agora, com base nessas duas informações, qual dessas 5 também será verdadeira? Certo? E para isso, a gente precisa conhecer mais, aliás, começar a conhecer sobre os nossos diagramas lógicos. Por quê? Porque lá, quando falamos em argumento, nós dissemos que se aparecessem proposições com todo, algum e nenhum, nós iríamos usufruir dos imensos conhecimentos nossos sobre diagramas lógicos. E é isso que a gente vai fazer. Para isso, eu preciso atribuir para cada um dos termos que trabalhamos nas proposições categóricas, diagramas lógicos. Nós já falamos lá no módulo 1 dos diagramas de Venn, da teoria dos conjuntos. Os diagramas lógicos lembram um pouco os diagramas, com um detalhe: nós não iremos trabalhar com números, e sim com a parte lógica dos diagramas. Como é que é isso, PH? Olha só, para cada um dos nossos termos, o termo todo, o termo nenhum, o termo algum, e em alguns casos o termo algum não, ele quase nunca aparece, nós temos um diagrama específico que vai representar o que a proposição estará falando. Por exemplo, quando eu digo que todo A é B, que todo brasileiro é cidadão,
que todo cearense é brasileiro ou que todo cachorro é verde, existe um diagrama específico para ele, que é esse aqui assim. Onde a primeira parte da minha proposição eu colocarei no conjunto mais... Calma, isso aí não é um ovo partido, meu povo. São dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. O conjunto A ficará mais na parte de dentro e o conjunto B na parte de fora. Pronto. Essa é a diagramação, essa é a representação através dos diagramas lógicos quando eu trabalho com todo A e B. Por exemplo, todo cearense é brasileiro. Eu tenho no conjunto A os cearenses, no conjunto B os brasileiros. Pronto. Beleza? Todo cearense é brasileiro. Eu tenho um conjunto de todos os cearenses. E ele está dentro de um conjunto de todos dos brasileiros. Por quê? Porque todo cearense é brasileiro. Lembra daquela história que eu falei para vocês? Que a gente pode transformar o todo em condicionais? Está aqui. Vocês sabem quem é esse aqui? É o pH. O bichinho quase não tem cabeça, o bichinho. Pronto, aí. Pergunto a vocês, o pH está dentro de que conjuntos, meu povo? Está dentro do conjunto dos cearenses. E por estar dentro do conjunto dos cearenses, ele também estará dentro do conjunto dos brasileiros. Logo, eu posso dizer que se o pH é cearense, então o pH é brasileiro. Tá vendo aí, ó? Melhorou aquela nossa relação entre o todo e a condicional. Então, toda vez, tirando um caso bem específico, nós vamos falar um pouco mais lá para frente, de fácil visualização, tá certo? Nós vamos trabalhar com esse diagrama sempre que aparecer uma expressão utilizando o todo. Só como exemplo, daqui a pouco nós vamos trabalhar, quando eu digo lá na questão anterior que todo brasileiro é cidadão, não é isso? Deixa eu pegar aqui a minha questãozinha só para acompanhar com vocês. É isso. Todo brasileiro é cidadão. É todo é. Então eu vou fazer este diagrama. Do lado de dentro eu vou botar a primeira parte desse todo, que é o brasileiro. E do lado de fora, o conjunto de fora, eu tenho cidadão. Vale ressaltar que através dessa informação que todo brasileiro é cidadão, quem tiver dentro desse conjunto é brasileiro, correto? Por conseguinte, vai ser cidadão. Lindo. Porém, podem existir cidadãos que não são brasileiros. Podem, perfeitamente, tá? Dizer que todo brasileiro é cidadão não é o mesmo que dizer que todo cidadão será brasileiro. Eu posso ter cidadãos e eles não serão brasileiros. Tá? Novamente, guardem na mente a seguinte informação. Nós estamos nos baseando em uma premissa, certo? PH, se o cara é brasileiro, ele tem que ser cidadão, mas se o cara é cidadão, tem que ser brasileiro, como é que é? Não, esqueça isso. Nós vamos nos basear unicamente no critério lógico. Se a partir do momento que ele diz que todo brasileiro é cidadão, pelos conceitos das estruturas lógicas, o cara é brasileiro, ele vai ser cidadão, perfeito. Porém, pode acontecer do cara ser cidadão e não ser brasileiro, com base nos estudos de diagramas lógicos. Perfeito? Tranquilo. Tá aí a primeira parte. Bom, pode acontecer também de eu trabalhar com o nenhum. O nenhum A é B. O nenhum estudante é professor. Ou o nenhum homem é mulher. Enfim, do jeito que você quiser fazer, tá? Porém,
Sempre quando você trabalhar com nenhum, nós vamos ter também dois conjuntos. O conjunto A e o conjunto B. A ordem aqui não vai importar. Por quê? Porque dizer que nenhum A é B é a mesma coisa, agora sim, de dizer que nenhum B é A. Dizer que nenhuma pessoa, nenhum estudante é professor, é o mesmo que dizer que nenhum professor é estudante. Mas para pegar, tem professores que são estudantes. Esqueça, estou te dando uma premissa. Nenhum professor é estudante. Baseado nisso que a questão te aponta, por exemplo, eu posso dizer que também nenhum estudante é professor. Se eu digo, se uma questão apresenta para você que nenhum homem é mulher, é porque você pode garantir que nenhuma mulher é homem. Também não entremos na seara desses assuntos. Tá certo? Guardem esses dois diagramas que vão ser muito úteis mais para frente quando nas nossas questões sejam relativas especificamente dos diagramas lógicos ou esteja falando de argumentos, aparecerem essas proposições, proposição com todo, proposição com nenhum. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Beijo no papai e na mamãe.